Então as pessoas vão continuar entrando aqui e a gente vai começar o nosso workshop. Eu gosto de honrar o tempo de cada um, de vocês, então muito boa noite, bem-vindos. Eu sei que está aqui em plena terça-feira, às 7h30 da noite, muitas vezes não é fácil, horário de trânsito, a gente tem que abrir mão de algumas coisas na vida para a gente estar aqui. Então, muito obrigada por confiar em mim, estarem presentes aqui nessa noite. E você não está aqui por acaso, porque não existem acasos ou não existem coincidências, né? Cada um de você que está aqui, vocês já são grandes no segmento de vocês e vocês estão escolhendo estar aqui comigo porque vocês querem mais, vocês querem alcançar mais na sua vida, vocês almejam conquistar mais na sua vida. Então eu quero começar pedindo para vocês começarem a pensar naquele carrão, num carro dos seus sonhos, ou num objeto de desejo, ou de repente não é um carro, é um jatinho particular. Então, pare um pouquinho, agora que vocês chegaram por aqui, e pensem né, de repente é um Porsche, de repente é um avião particular. Imaginem aquilo que vocês mais almejam nesse momento na sua vida. Porque hoje eu estou aqui para te preparar para você virar esse foguete, esse jatinho, esse Porsche na sua vida. Então, quem está aqui e você quer viver esse novo capítulo comigo? Então, muito prazer, eu sou a Lisa Rossi, CEO da Escola de Mistérios. E eu sei que quando a gente fala mistérios, muita gente fica curioso nessa palavra mistérios. Então, não preocupem, porque hoje eu vou estar desvendando um pouquinho dos mistérios aqui com vocês. Hoje a Escola de Mistérios ajuda líderes a alcançarem o seu potencial máximo. A escola está com mais de 55 países e hoje a gente tem mais de 40 mil alunos ao redor do mundo. Eu sou uma das professoras internacionais da escola. Eu dou aula mais fora do Brasil do que aqui. Eu acabei de chegar de Londres, agora no final do mês de setembro. Estou indo para Toronto, logo aqui, daqui a semana que vem. E eu morei em Los Angeles por 8 anos na minha vida, que foi onde eu encontrei a Escola de Mistérios. Eu fiz mestrado na USC de arquitetura, trabalhei como arquiteta em Los Angeles e eu sempre soube que eu queria mais na minha vida. Eu não sabia direito o que eu queria, mas eu queria mais. E lá atrás, para viver o que eu estou vivendo hoje, eu tive que tomar uma decisão. Eu posso fazer muitas coisas por vocês, mas tem uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso tomar uma decisão por você. Cada pessoa tem que tomar uma decisão por si. Então, eu quero que vocês que estão aqui hoje comigo e tiraram esse tempinho para estar aqui nessa noite, escreva ali no chat: eu decido terminar esse ano da melhor forma. Isso não é nada de motivacional, não é nada, vocês não estão fazendo isso por mim, porque quando a gente toma decisão na nossa vida, a gente toma pra gente. Eu acho que quando a gente toma decisão, isso é algo, como eu estou falando, só a gente que pode fazer por nós mesmos, a gente consegue determinar e já tem aquele momento para a gente estar andando naquela direção. Então, tome essa decisão por você. Escreve aqui no chat: eu decido terminar esse ano da melhor forma. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como tomar decisões, né? Eu, como eu falei, morei em Los Angeles por 8 anos e trouxe a Escola de Mistérios aqui para o Brasil já tem 15 anos.
Tem 15 anos que eu estou nesse caminho, e lá atrás eu fiz mestrado em Los Angeles, morei 8 anos em Los Angeles, e foi onde eu conheci a escola. E naquela época, antes da escola, eu já era uma pessoa que queria descobrir o que mais que existia nesse mundo. Eu queria conquistar mais. Mas a gente chega um momento que a gente não sabe como fazer isso nas nossas vidas, né? E hoje a gente vai estar falando sobre como tomar decisões. Então, como que você toma decisões na sua vida? Né? A gente tem sempre duas vozinhas falando com a gente. A gente tem a vozinha da direita, a vozinha da esquerda. Vai para cá, não, vai para cá, não fecha esse contrato, não fecha esse contrato. E como que a gente vai saber quem escutar? Como que a gente vai saber se a gente vai virar para a direita ou se a gente vai virar para a esquerda? Como que a gente vai saber da onde que vem essa vozinha te falando para virar para a direita ou para a esquerda? Então, nas nossas vidas, a gente está sempre escutando essas vozinhas. Então, tem aquelas pessoas que vão tomar essas decisões porque são pessoas racionais. Então, são pessoas que deixam a mente controlar todas as decisões. Então, a gente vai fazer planilhas e a gente vai colocar os números, e a gente vai colocar todos os prós daquela decisão, e a gente vai colocar todos os contras daquela decisão, e a gente vai começar a pensar racionalmente. Isso faz sentido ou isso não faz sentido? Então, existem pessoas que precisam fazer esse checklist racional e vão tomar as decisões baseadas nos fatos. Mas espera aí, de onde que estão vindo esses fatos? Os fatos não vêm das nossas percepções? O que a gente leu, o que a gente ouviu, o que a gente, né, pensou que aconteceu naquela situação? Então, esses são os nossos fatos, né? Que a gente vai estar usando para tomar as decisões racionais. Então, a gente vai entrar ali e descobrir um pouquinho sobre isso. E existem aquelas pessoas emocionais. Então, aquelas pessoas emocionais, elas vão deixar as emoções tomarem controle de todas as decisões. Então, a nossa mente entra e começa a criar aquela ilusão: nossa, eu não posso fazer isso, porque se isso acontecer, né, por medo, a gente começa a criar cenários dentro de ilusões, e a gente começa a viver fora da realidade, e a gente deixa o medo controlar. E a gente começa a tomar decisões baseadas no medo. Então, ou eu vou fazer isso por medo de algo, ou eu não vou fazer isso por medo de outra coisa. Então, a gente está deixando as emoções tomarem conta dessas decisões. Mas, se vocês pensarem aqui, como que vocês tomam essas decisões? A gente, na Escola de Mistérios, a gente tem, como eu gosto de explicar, é um parque de diversões. Existem, assim, várias matérias que a gente pode explorar e a gente pode estudar. E uma das coisas que a gente estuda na Escola de Mistérios é a Cabala. Então, não sei se vocês já ouviram falar de Cabala, se vocês já viram esse glifo da Árvore da Vida. Então, esse é um glifo da Árvore da Vida que a gente usa para estudar Cabala. E dentro do estudo de Cabala, a gente fala da nossa personalidade. Então, a personalidade tem a ver com as esferas inferiores da Árvore da Vida. E a gente vai estar olhando essa personalidade, da onde que ela vem? Então, a nossa personalidade, ela vem do nosso ego negativo. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso vai ser um pouco, de repente, está criando algum conflito aqui, porque, né, muitas pessoas pensam que ter uma personalidade é interessante, né? Nossa, aquela pessoa tem uma personalidade. Então, mas da onde que vem essa personalidade? A gente vive a nossa vida formando e criando essas máscaras, né? Então, eu vou ter uma reunião com essa pessoa, eu preciso colocar essa máscara. Eu vou estar indo no jantar de família, eu preciso criar essa máscara, eu preciso me vestir dessa forma, eu preciso me portar desse jeito, eu preciso agir dessa forma. E a gente começa a ter todas aquelas máscaras para a gente viver a nossa vida, e no final a gente está carregando um peso gigantesco,
porque a gente está carregando todas essas máscaras que a gente criou através do que a sociedade ensinou para gente. Então, o que a sociedade te falou? Como é que você precisa de agir? Como é que você precisa? Como é que os seus pais e a sua família esperam que você haja? Como é que a sociedade espera? Como é que o seu sócio? Como é que o seu cliente? Então, a gente começa a viver através dessas máscaras. E a gente começa a existir no piloto automático, porque isso tudo vem do nosso inconsciente. A gente guardou e a gente aprendeu que a gente precisa agir dessa maneira. A gente precisa vestir dessa maneira. Então, a maioria das pessoas hoje, elas tomam decisões e elas vivem a vida delas reagindo de uma forma automática às situações que estão ali ao redor acontecendo, com coisas que elas já guardaram dentro do subconsciente delas. Então, cerca de 90% das nossas reações vêm do nosso inconsciente. Então, você já pensou viver essa vida no escuro? Porque a gente está ali deixando com que esse inconsciente, que a gente nem sabe da onde que vieram essas escolhas, essas máscaras, e a gente está começando a viver a nossa vida e deixando com que aquele inconsciente controle as nossas decisões, né? Então, você sabia que a gente tem um ego positivo? Então, normalmente, quando a gente fala de ego, a gente pensa que existe só o ego negativo, mas na escola a gente traz esse ego positivo. E esse ego positivo, ele está operando no nível consciente. Então, a partir do momento que você tem consciência da onde que vêm as suas escolhas, você começa a acessar esse ego positivo. Esse ego positivo tem a ver com a sua individualidade, que vem do seu espírito, que é a sua essência. Então, toda essa parte da personalidade, que é ali a parte inferior da árvore da vida, você aprendeu de certa forma e está carregando aquilo como seu. Mas será que aquilo é seu realmente? Será que aquilo que você está escolhendo fazer e viver na sua vida vem daquilo que você é, daquilo que você gosta, daquilo que você quer fazer e criar na sua vida? Então, quando a gente começa a ter esses insights e prestar atenção, não, espera aí, mas eu não gosto de fazer isso. Eu escolhi essa profissão, eu estou nesse trabalho, eu escolhi essa universidade, mas foi minha mãe que pediu. Eu vim de uma família de médicos e eu acabei sendo médico. Eu vim de uma família de advogados e juízes e eu acabei entrando nessa profissão. Então, quantas pessoas vivem a vida hoje porque foi imposto a ela? Então, se a gente começa a acessar a nossa individualidade, que é quem a gente é, que vem do nosso espírito, a gente começa a fazer essas escolhas de uma forma consciente. Algo que está aqui dentro da gente. Quem a gente é de verdade? Quem é o nosso propósito? Qual é a nossa missão aqui na Terra? A gente começa a fazer conscientemente essas escolhas. Mas para isso a gente começa a prestar atenção, então, como eu posso superar o meu ego negativo? Porque para você estar operando de uma forma consciente, você precisa ter consciência do seu ego negativo para você falar: não, isso aqui não sou eu e eu vou escolher de uma forma consciente diferente. Porque o nosso ego negativo, ele está fazendo a gente sofrer. Ele, há muito tempo atrás, a gente criou né, que é aquela história da luta ou da fuga, para nos defender. Então, realmente, a gente precisava disso, né, de ter algo dentro da gente que falava, nossa, perigo. Então, eu preciso saber que está tendo um perigo para eu poder escolher lutar ou fugir naquele momento. Só que esse ego cresceu com a evolução da sociedade de tal forma que agora ele quer deixar a gente preso nessa caixinha que a gente chama de zona de conforto. Então, o ego vai virar para você e falar assim: nossa, se você der um passo para fora dessa caixinha, você não sabe o que vai acontecer ali. Você não, nossa, será que você vai conseguir? Será que vai ser bom para você? Então começa a colocar todas essas histórias de medo, de ansiedade. E quantas pessoas hoje vivem com essa ansiedade na vida?
por diversas situações que possam estar acontecendo, né? Então, você tá com vergonha de alguma coisa. Ontem mesmo, eu estava em um outro workshop, a gente falou um pouquinho dessa vergonha que a gente pode ter em diversas situações. E é o nosso ego que está ali criando essa vergonha dentro da gente. Então, o ódio, a raiva, quantas pessoas hoje estão em depressão, apatia? Isso tudo é o nosso ego que está impondo para a gente esse sentimento de sofrimento e mantendo a gente naquela situação. Então a gente precisa começar a pensar, não, esse sofrimento não sou eu. Esse ódio, essa apatia, essa raiva, né, quando a gente está ali lidando com os problemas da nossa vida, e cada pessoa, igual eu estava falando ali no início, né, as pessoas racionais e as pessoas emocionais, porque os problemas vêm na nossa vida. A gente, né, enfrenta diversas situações aqui como empresários, diversas coisas que acontecem na vida, né, pessoal, familiar, que a gente precisa resolver. E aí você vai agir como? Você vai agir reagindo com raiva, com ódio àquela situação? Você vai reagir com ansiedade, ficando, né, com aquela coisa, meu Deus? Então você precisa parar, dar um passo para trás e começar a conectar com a sua consciência, né? Com o que é o ego positivo. Mas como que a gente vai fazer isso? Então, existem várias maneiras e vários métodos, obviamente, mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa é aceitar que a gente é mais do que esse corpo físico, né? Se a gente ter essa consciência que a gente é mais, você vai começar a enxergar que a gente sempre tem uma escolha. Porque o corpo físico aqui, ele é limitado. Ele tem esses limites aqui, né? O meu corpo físico é desse tamanho aqui. E se eu começo a ter consciência da minha alma e se eu começo a ter consciência do meu espírito, você não acha que eu vou começar a enxergar diferentes escolhas ou acessar infinitas possibilidades na minha vida, ao invés dessa limitação que o físico, que a fisicalidade nos traz? Quando a gente começa a acessar além, a gente vai começar a acessar essas respostas, essas possibilidades que a gente não está enxergando quando a gente está aqui nessa perspectiva. Então é muito importante a gente começar a pensar nisso. Mas espera aí, como que eu vou começar a enxergar que a gente sempre tem uma escolha? Porque é muito fácil falar, tá? Então eu sei que eu tenho uma alma, eu sei que eu tenho um espírito, mas como que a gente começa a acessar a consciência da nossa alma e a consciência do nosso espírito? Porque a gente está aqui no meio do furacão, a gente está aqui no meio dos problemas das nossas vidas, no físico. Como que a gente consegue fazer isso, Lisa? Então, voltando um pouquinho ali na árvore da vida da Cabala, quando a gente fala de individualidade, a gente começa a acender a árvore da vida e começa a acessar as esferas superiores da árvore da vida, ou seja, acessar a nossa individualidade, que são as qualidades que vêm do nosso espírito e da nossa alma, que é quem a gente é verdadeiramente. Então a gente começa a acessar essa individualidade. Então, quando a gente está no caos, quando a gente está ali no meio do furacão, das coisas que acontecem na vida, a gente precisa o quê? De uma perspectiva mais elevada. Então, quando a gente chega ali naquela bifurcação daquela rua, e agora? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Você está no meio da floresta, você não sabe como é que você vai sair dali. Você consegue, só se você subir, você vai conseguir enxergar uma saída. Então, eu gosto sempre eu gosto de um exemplo que eu falo nos cursos do Empower Thyself, de uma criança. Então, se você pede para uma criança de 3 anos, por exemplo, descrever uma mesa, ela provavelmente vai descrever os pés da mesa, ou, né, o tampo olhando de baixo para cima, e é ali a visão que aquela criança está tendo daquela mesa. E se você pede para um adulto descrever a mesma mesa, então, a descrição vai ser completamente diferente, né? Provavelmente, só porque a gente mudou a perspectiva. Então, a perspectiva de uma criança, a perspectiva do adulto, ó, de repente o adulto não está nem vendo os pés da mesa, ele está vendo só o tampo da mesa, o material daquele tampo, o formato daquele tampo.
Então, quando a gente eleva, a gente sai ali do meio do furacão, a gente consegue ver o todo, a gente consegue expandir a nossa consciência, a nossa visão, para começar a enxergar soluções e respostas para aquilo que a gente possa estar vivendo, né? Então, o que é a próxima coisa que a gente precisa pensar? Próxima, eu consegui mudar para o próximo slide. Como que a gente pode subir, né? Para a gente conseguir elevar a nossa perspectiva. A gente precisa adicionar a alma e a gente precisa adicionar o espírito nessa equação. Ou seja, a gente precisa começar a viver com tudo que a gente é. A gente, em vez de ficar só na caixinha do nosso ego, só na caixinha do físico, a gente precisa começar a ser quem a gente é. E aqui eu gosto de dar um outro exemplo, que é de andar de bicicleta. Então, a bicicleta ou a moto, ela tem duas rodas. Mas a gente está aqui no físico tentando andar com uma roda só. A gente está tentando chegar ali equilibrando numa roda só, que é o nosso corpo físico. Você já imaginou se a gente coloca as duas rodas no chão, o tanto que a gente vai ter mais tração para chegar onde a gente quer chegar, muito mais rápido? Se a gente começa a utilizar tudo que a gente é, a nossa alma, o nosso espírito, a gente vai conseguir chegar e alcançar as nossas metas mais ousadas muito mais rápido, porque a gente está utilizando tudo que a gente é. Então, dentro do caminho da Escola de Mistérios, a ativação de vida é um catalisador desse processo. Então, muitos de vocês que estão aqui, vocês já conhecem a ativação de vida. Tá fazendo sentido até agora para vocês? Pessoal, escreve aqui no chat se vocês têm alguma pergunta, se vocês concordam com isso que eu estou falando, se vocês estão entendendo essa coisa do ego negativo, do ego positivo, para a gente começar a ter uma discussão aqui. 100%, né, Luiz? Maravilha. Maria, concordo. Então a gente começa a perceber, mas a gente, né, muitas vezes a gente não pensa nisso no nosso dia a dia, né? Porque a gente está no piloto automático, a gente está ali tendo que responder às diversas questões e a gente vai no piloto automático. Então, o que eu estou trazendo aqui, Edilane, concordo, isso mesmo, para a gente dar esse passinho para trás e começar a prestar atenção, mas espera aí, da onde que está vindo essa resposta, da onde que está vindo essa decisão que eu estou tomando na minha vida? Será que ela está sendo feita de uma forma consciente? Ou será que eu estou deixando o meu inconsciente ditar aquelas decisões que eu estou tomando na minha vida? Então, dentro do caminho da escola, a gente tem uma coisa que chama ativação de vida, que é uma das coisas mais especiais que existem nessa linhagem. Ativação de vida é uma sessão individual que ativa o seu DNA. E quando a gente fala de DNA, hoje a gente já sabe que existe o nosso DNA físico, obviamente, né? Que a gente tem esse nariz, esse cabelo, essa boca, e a gente também tem o nosso DNA espiritual, que é a nossa essência, que quem a gente é. Então, a gente começa a acordar através da ativação de vida o nosso DNA espiritual, que já, obviamente, ele está dentro da gente, a gente é nosso DNA, mas ele está dormente. E o que vocês acham que teria nesse DNA espiritual? Né? Dentro desse DNA tem as nossas qualidades inatas, os nossos dons, é conectar a gente com a gente mesmo, o nosso caminho, que a gente veio aqui, o nosso potencial máximo, o nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra. Então, a ativação de vida é uma sessão que a gente faz uma vez na vida. Não é uma coisa que você faz igual terapia, vou toda semana, ou todo mês, ou eu tenho que fazer uma vez. Não, uma vez na vida você está ativado e esse DNA, ele é acordado dentro de você para você começar a vivenciar aquilo que você veio de fato vivenciar aqui. Você lembra. E claro que não é uma coisa que você vai falar, nossa, você vai sair de lá e falar, já sei, né? Mas as coisas começam a se desvelar para você. É como se cada passo do seu caminho se acendesse e você começasse a caminhar o seu caminho.
limpando padrões negativos. Então, é igual se a gente olha nesse balão, né, para esse balão subir, a gente teve que cortar aqueles saquinhos de areia que estavam ali segurando o balão no chão. Então, a ativação de vida, ela, de fato, ela vai estar limpando padrões negativos de comportamento, padrões emocionais, as coisas que estão te segurando ali embaixo, para você começar a subir e ter essa perspectiva da sua alma e do seu espírito, para você estar acordando isso que já está dentro de você. Então é realmente algo único e transformador, como a Vanessa tá falando, tá trazendo aqui. E depois que você ativou isso, né? Depois que você ativou o seu DNA, como que você pode sustentar isso na sua vida? Porque não adianta a gente fazer uma coisa e depois nunca mais, né, deixar ali ler, colocar, a gente lê um livro, a gente deixa ali na estante, a gente vai num curso e a gente não aplica as ferramentas daquele curso, ou foi um curso maravilhoso no final de semana. Então a gente realmente precisa implementar esse novo estilo de vida. Então, quando eu falo, né, da nossa alma e do nosso espírito, trazendo essa consciência, como é que eu consigo implementar isso no nosso dia a dia? Porque, tá, a ativação de vida em si é maravilhosa, ela vai realmente dar aquele empurrãozão que você precisa para estar fluindo. Mas existem ferramentas que a escola traz que te ajudam a implementar uma rotina diária para você estar centrando você e conectando com a sua alma e com o seu espírito, para você estar respondendo às situações diárias de acordo com tudo que você é, e não só o físico. Então, eu conheci a Escola de Mistérios há 15 anos atrás em Los Angeles, como eu estava falando no início. E essa é uma escola internacional de desenvolvimento pessoal. Então, a escola traz esses ensinamentos herméticos e metafísicos. A gente tem sedes em Toronto, as nossas sedes internacionais são em Toronto, em Londres, no Japão, em Johannesburgo e aqui no Brasil. Existem alunos em mais de 50 países, mas as sedes onde os cursos acontecem, os cursos internacionais, são nesses locais que eu acabei de falar. Então, eu estava falando que eu cheguei de Londres e daqui a pouco, a semana que vem, já estou indo para Toronto. Então, a gente está realmente no mundo inteiro. Então, assim, o que eu falo, né, quando eu falo ensinamentos herméticos? O que significa isso? Vocês já ouviram falar da hermética? Quando a gente fala de hermética, tem a ver com essas leis universais que regem o macro e o micro, né, que está aqui nesse grande universo. Então, quando a gente fala da gravidade, a gente está aqui no chão por causa da gravidade. A gente pensa na gravidade todo minuto da vida, não pensa nem um minuto da sua vida, eu não penso na gravidade, porque é por causa dela que eu estou aqui no chão. Da mesma forma, existem várias leis acontecendo aqui, agindo ao nosso redor, que a gente não tem consciência. Então, você já imaginou você começar a ter consciência de toda essa energia que está ao nosso redor, para a gente começar a utilizar esse potencial que está ao seu redor para você criar e manifestar na sua vida, no dia a dia? E é isso que a escola traz, essas ferramentas, esses rituais, esse novo estilo de vida, para você implementar ser um ser físico, a sua alma, ter um corpo-alma e ter um corpo-espírito. Então, todos os dias, fazendo esses rituais, você começa a implementar esse estilo de vida. Então, a Escola de Mistérios é um caminho para nos tornarmos líderes de nós mesmos, de estar implementando esse novo estilo de vida para a gente começar a fazer as nossas escolhas de forma consciente. Lembra lá no início que a gente começou a falar como que a gente toma as nossas decisões, como que a gente faz as escolhas nas nossas vidas? Então, esses rituais te ajudam a estar fazendo essas escolhas, essas decisões, tomando essas decisões de forma consciente na sua vida. E você já é um líder, você que está aqui já é um líder. Mas
se você está aqui, você quer alcançar mais, você quer almejar, você está almejando algo maior ainda na sua vida. Então, como que a gente pode alcançar mais, né? Como que você pode alcançar, de repente, algo que você ainda nem sonhou na sua vida? Porque normalmente a gente pode sonhar pequeno e a gente pode manifestar tão maior que a gente nem consegue sonhar. Então, depois da ativação de vida, dentro do caminho da escola, existe um curso iniciatório que chama Empower Thyself. Então, são 2 dias, uma imersão de 2 dias, onde você vai estar aprendendo esses rituais, você vai estar aprendendo sobre essas forças universais que existem ao nosso redor. A gente vai começar a dar nome aos bois, né? Que a gente fala, porque existem, né, tantos tipos de energia, energia magnética, energia etérea, energia, o que cada uma faz, como é que eu posso interagir com cada uma delas, como é que eu posso co-criar com essas energias. A gente vai falar de onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente vai. Então, são 2 dias de muito conteúdo, mas principalmente ferramentas onde você pode implementar esse novo estilo de vida. Porque na Escola de Mistérios, não existe um curso que a gente faz que você não sai com ferramentas, onde você pode começar a vivenciar essas ferramentas e você começa a ver os benefícios na sua vida diariamente. Então, eu gosto de falar, não acredite em nada que a gente fala. Por quê? Porque senão vira dogma, né? Dogma e vira uma religião. E a Escola de Mistérios não é uma religião. Então, a gente fala, você vai vivenciar essas ferramentas, você vai vivenciar esse conhecimento. E através da implementação desses rituais, você vai começar a ver os benefícios na sua vida. Então, eu estou vendo aqui, a Vanessa é uma cliente minha e agora já se tornou uma grande amiga e ela fez ativação, já tem tempo, Empower. Em um minutinho, Vanessa, você gostaria de compartilhar como é que foi depois que você conheceu a escola, o que aconteceu, o que mudou na sua vida? Oi, Lisa. Oi, gente. Boa noite. Obrigada aqui pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho. Bom, eu acho que nós todos vivemos muito dessa busca, né, de nos sentirmos melhor, de nos conhecermos melhor e de ter principalmente ferramentas que possam nos ajudar no nosso dia a dia, principalmente como líderes e nessa vida corrida que a gente acaba não tendo esse tempo, né? Então, primeiro lugar, ativação de vida, como eu escrevi ali, é um momento único e transformador. De fato, não é algo que a gente consiga colocar em palavras o que a gente sente ou o que acontece, mas depois as coisas parecem que um quebra-cabeça, né? Tudo vai se encaixando e parece que vai fazendo sentido, alguns insights começam a vir, vai trazendo uma clareza que, né, tira um véu dos nossos olhos de alguma maneira. E o Empower Thyself mesmo é a continuação disso tudo, de uma forma que a gente aprofunda mais, a gente tem mais tempo para entender, para aprender, né, para refletir mesmo. Eu acho muito interessante que ele acontece em 2 dias, então você tem aquele momento também de passar uma noite assimilando tudo, né, sentindo como o seu corpo está manifestando tudo que você está aprendendo. Eu posso dizer que eu vejo, de fato, alguns meses depois, não tem nem um ano né, que eu passei por esses 2 processos, e eu consigo enxergar na minha vida, materializar na minha vida os resultados de ter passado por essas experiências incríveis, na concretização de muita coisa que eu não saberia dizer o que faltava para eu dar aquele último passo, digamos, né, ou o próximo passo. Mas eu tenho certeza que foi, né, tirar essa venda dos olhos de alguma maneira, que eu consegui enxergar os caminhos que eu precisava. Obrigada, querida. E é justamente isso, né? Quando a gente vê ali, para quem conhece um pouquinho da Cabala, né? Quando a gente começa a subir na árvore da vida, a gente tira esse véu e a gente começa a conectar com a nossa individualidade, com quem a gente é, de fato, quem a gente é, a nossa essência, e a gente começa a viver a partir da nossa essência, e é exatamente isso que acontece no Empower Thyself, é tirar esse véu para a gente começar a viver de acordo com quem a gente é realmente.
Obrigada, Vanessa. E então a gente está aqui. E você sente que você tem um propósito maior, né? Porque a gente começou falando que, né, vocês já são pessoas bem-sucedidas. E a gente tem esse propósito, e a gente não tem um propósito, né? A gente tem um propósito quem é mãe, obviamente, de ser mãe, de ser pai, de ser irmão, de ser filho, de ser um CEO, mas o que mais? A gente está falando de propósito, a gente tem um propósito maior. Quando a gente fala de um propósito maior, a motivação é diferente e a recompensa também é diferente. Você já pensou que você pode ajudar milhares de pessoas na sua área? Porque quando a gente fala desse propósito maior, não é que a gente vai estar alcançando algo e conquistando algo só para a gente, né? Quando a gente começa a conquistar algo de fato na nossa vida, a gente tem aquela vontade de compartilhar com os outros, de servir outras pessoas, né, quando a gente está alegre, quando a gente aprende algo novo, a gente quer compartilhar com as outras pessoas. Então, esse propósito maior, ele é acordado dentro desse caminho da Escola de Mistérios. E a gente começa a ver alguns dos líderes, né, que já receberam esses ensinamentos. Então, alguns desses líderes que deixaram um legado para a humanidade foram nada mais, nada menos do que Nikola Tesla, Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Isaac Newton e várias outras pessoas que passaram. Se a gente olhar para esses nomes, esses grandes nomes, né, imagina, o que você vê em comum entre eles? São pessoas que deixaram um legado, são pessoas que fizeram e deixaram um marco delas. E por que elas deixaram esse marco? Porque elas acordaram esse potencial máximo que existem dentro delas. Então não é magia, ou é magia, mas acontece que a gente pode, todo mundo pode, está nas nossas mãos, está na sua mão, fazer essa decisão, porque como eu falei lá no início, a decisão é sua, a decisão é de cada um de nós. Quando a gente decide que a gente quer chegar lá, e a gente começa a ver o que existe para a gente chegar lá que pode nos ajudar, a decisão é só sua, para estar recebendo isso e destrancando e começando a enxergar, né? Tirando esse véu de fato e começando a enxergar e vivenciar esse caminho. Então, se você estiver pronto para pisar no acelerador do seu Porsche, do seu jatinho, do seu avião, que a gente falou lá no início, né? Venha conhecer esse caminho milenar da Escola de Mistérios, porque é um acelerador. Esse caminho iniciatório, de fato, vai acelerar para você conseguir chegar e alcançar essas metas mais ousadas. E a gente está aqui falando já, e vocês aprenderam bastante essa semana, essa noite. Eu quero saber se está fazendo sentido para vocês tudo que eu venho falando aqui, né, de toda essa clareza que a gente começa a ter através desses ensinamentos. Então, quando a gente começa a prestar atenção nessa clareza, eu quero realmente, de fato, que vocês aproveitem essas ferramentas. E a gente está aqui no final do ano. Vocês acreditam que já está final de outubro, gente? Minha mãe já estava me ligando outro dia, Elisa, a gente precisa comprar o presente dos meninos. Eu, nossa, mãe, a gente está pensando no Natal já. Então, a gente está aqui no finalzinho do ano de 2024 e eu tenho certeza que essas ferramentas, elas podem te ajudar, de fato, a acelerarem o seu processo para chegar aonde vocês estão almejando, até mesmo onde vocês nem conseguem ver ainda. Então, eu preparei um presente super especial para vocês hoje à noite, para você começar essa mudança, né, na sua vida, implementar esse novo estilo de vida. Então, o primeiro passo é receber ativação. Keila, muito sentido, que bom, realmente estar conectado entre o físico e o espiritual, maravilha. A gente precisa, né, de uma ferramenta para estar fazendo essa conexão consciente.
Então, o primeiro passo é a ativação de vida, que é essa sessão individual. Então, você vai estar, né, ali comigo ou com um ativador de vida por 2 horas, uh, recebendo esse processo, que está acordando o seu DNA. E o segundo passo é essa imersão de 2 dias, que chama Empower Thyself, ou seja, empodere a si mesmo, onde você vai estar recebendo esses rituais, essas ferramentas, esse conhecimento milenar, onde todos esses líderes que deixaram esse legado para a humanidade receberam e passaram por esse caminho, fizeram parte desse caminho. Então, nosso time preparou esse presente super especial para você que está aqui hoje. Eu tenho todo o time pronto. Deixa eu ver aqui. A gente vai estar dando para quem quer. Eu estou indo para São Paulo esse final de semana, para quem é de São Paulo. E a gente vai estar dando para vocês que estão aqui hoje 20% na ativação. Então, só ativação, que é essa sessão que a gente faz uma vez na vida para acordar o nosso DNA, de 1.200, ela está saindo por 960. Então, esse valor você pode estar parcelando, né? Conversa lá com o meu time, a gente pode estar parcelando até em 10 vezes, que é essa sessão individual. Então, existem vagas limitadas, porque como é individualmente, eu vou estar né, em São Paulo, só consigo atender algumas pessoas no dia. E para quem sente no coração que está pronto para alçar voos mais altos e pegar o seu jatinho individual, seu jatinho privado para chegar onde você quiser chegar, a gente está fazendo uma maluquice de dar ativação de R$ 1.200 de presente para você. Então, você vai estar fazendo a ativação e o Empower Thyself e pagando 7.000 pelos dois. Então, esse Empower Thyself vai estar acontecendo em São Paulo no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Então, esse QR Code tem o contato do meu time. Então, entre em contato, agenda sua ativação, porque as vagas são limitadas. E a gente está aqui para responder qualquer pergunta que você possa ter nesse momento. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, essa oportunidade... quer fazer de novo, claro, querida. E realmente, o Empower Thyself é um curso que tem tanto conteúdo que é literalmente impossível da gente estar absorvendo todo o conteúdo dele. Então, quando você recebe essa iniciação, que é um curso iniciatório, é a primeira iniciação na Escola de Mistérios, você vai estar acordando e conseguindo digerir um tanto. Depois que você recebeu aquela luz e que abriu o container, né? Numa próxima vez você vai ouvir aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos com outros olhos e ouvidos. E você vai chegar e falar: Lisa, você não falou isso no meu curso, não. Eu vou falar: sim, eu falei. E o Luiz está rindo aqui porque ele sabe que é exatamente isso que acontece. Ele já assistiu alguns Empowers e eu tenho certeza que cada Empower que ele assistiu, ele ouviu uma coisa nova e aprendeu uma coisa nova. Né, Luiz? Sem dúvida, acho que foram 5 ou 6 Empower que eu assisti e cada um foi um conhecimento diferente que eu falava, não, eu não assisti essa parte do outro curso, eu prestei atenção, o que aconteceu? Então, sempre um conteúdo novo e incrível, em cada um com sua vicissitude e diversidade. Incrível. Maravilha, obrigada, querida. É realmente um caminho de muita descoberta, de muita expansão e de muita manifestação, porque a gente vai começar a realmente incorporar tudo que a gente é, esse ser infinito que a gente é, essa potencialidade, né, infinita que a gente tem, disponível a nós, porque está tudo dentro da gente, a gente só precisa acordar e começar a viver isso. Então, eu tenho certeza que essas duas sessões, tanto a ativação de vida quanto o Empower Thyself, são presentes maravilhosos para o final do ano, para te ajudar a fazer alavancar, né, nas suas metas, esse finalzinho de ano. E para quem está pronto para tomar essa decisão e agendar a ativação, fala com o meu time, a gente está deixando esses valores especiais até amanhã. Então, porque tem essas vagas limitadas. Então, para quem está, meu time está disponível,
vai estar te dando todo o apoio, todo o suporte para estar parcelando, fazendo o jeito que você precisar fazer, responder todas as perguntas. E eu vou estar em São Paulo, espero ver vocês esse final de semana, para quem é de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, tem professores e cursos e ativações acontecendo em várias cidades do Brasil. Então, entre em contato com o meu time, porque a gente tem em várias cidades disponível. E eu estou aqui, adorei ter cada um de vocês comigo. Vou agradecer muito a presença e o tempo de vocês, que eu sei que é muito valioso. Hoje o tempo da gente é o nosso maior valor que a gente tem. Então, agradeço o seu tempo, agradeço a sua escolha de estar aqui comigo essa noite. E vou desejar uma boa noite para vocês. A gente está disponível no chat, a gente está disponível aqui para perguntas, mas tenha uma ótima noite. Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa hoje à noite com o workshop, e eu estou aqui disponível para vocês. Um beijo grande, gratidão, e até logo em São Paulo. Boa noite, gente. Que bom, Flávia, que você gostou. Obrigada, querida. Vamos agendar sim, Edilane. Pode entrar em contato no QR Code, você entra em contato com o meu time e a gente agenda. Boa noite, gente. Beijo grande. Entra em contato com o meu time e a gente vai se falando, tirando as dúvidas por WhatsApp.